Da tribuna, o senador Eduardo Girão discursou sobre a cassação do mandato de Deltan Dallagnol. O senador disse: Deltan Dallagnol, cassado agora há pouco, referendado pela Câmara dos Deputados de forma vergonhosa, é o símbolo do espírito de vingança que domina hoje os poderosos do nosso país. O senador afirmou: hoje eu não considero que a gente tenha democracia no Brasil. Sinceramente, com o que a gente vê acontecer aqui, por parte do Supremo Tribunal Federal, em relação a esta casa, o desrespeito sistemático, invasão de competência, prisão política, jornalista com passaporte bloqueado, com conta bancária congelada, sem rede social por determinação judicial, parlamentares sem redes sociais, empreendedores que nunca se candidataram a nada, inelegíveis, sem rede social. O Brasil está de cabeça para baixo. A gente precisa parar e refletir sobre isso. Eduardo Girão apontou o descrédito em que o Senado Federal se afunda a cada dia. Ele disse: eu acho que a degradação chegou num ponto máximo e eu faço um meia-culpa. Nós da política, nós fazemos parte desta casa que está muito mal vista lá fora, mas está muito mal vista lá fora, nas ruas, nas praças, nos mercados. E neste dia triste eu faço esse questionamento: existe democracia no Brasil? Estão querendo até o PL da censura para calar o restinho de democracia, da pseudo-democracia que a gente tem. E o Deltan Dallagnol foi cassado hoje por causa disso, porque ele bateu forte nesse PL da censura, expôs quem votou a favor desse abuso e o povo de poder não gostou. Deltan Dallagnol criou um ministério espelho, em que vários deputados e senadores vocacionados para determinado tema iriam fiscalizar o governo Lula. Você acha que ele foi cassado por quê? Porque ele incomodou o sistema, ele mostrou. Caiu a máscara do sistema. O senador disse: Deltan Dallagnol hoje foi cassado, mesmo tendo tido 344 mil votos. Foram violentados esses votos populares por aqueles que não têm um voto sequer e que estão nos nossos tribunais superiores, muitas vezes, na maioria das vezes, fazendo política. Política, que é o que se faz com essas indicações vergonhosas que existem porque ficam devendo favor e ficam querendo ascensão. Girão questionou a omissão do Senado, dizendo: nunca vai dar certo desse jeito enquanto a gente não mudar o processo de escolha, enquanto não for pela meritocracia, enquanto a gente não der mandatos para ministros, enquanto este Senado não fizer o seu papel de deliberar os impeachments que chegam com material robusto. É muito poder na mão do presidente do Senado. O regimento interno tem que ser mudado, colocar para o plenário. Eduardo Girão fez um apelo ao presidente do Senado para que resgate alguma dignidade da casa. Ele disse: é a única coisa que nos resta, fazer o nosso trabalho. Se não fecha, o que estamos fazendo aqui? Fecha logo. O que estamos fazendo aqui? Gerando dinheiro para a população, fazendo um teatro, como disse um jornalista de esquerda, que falou que nós somos bonecos? Então, que a gente possa trabalhar, fazer o nosso papel, ser respeitado, fazer por onde ser respeitado e respeitar também. Deltan Dallagnol, por seu turno, relatou que a perseguição não se encerrou com sua cassação. O ex-procurador relatou que o Superior Tribunal de Justiça reverteu decisões judiciais e está cobrando uma quantia milionária dele. Dallagnol disse: eu fico me perguntando onde está a justiça neste país. Eu fico revoltado. O deputado cassado disse: eles querem que quem ousou combater a corrupção pague o preço neste país, com seu mandato, com seu patrimônio e com a vida da sua família. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição
não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, confisco de patrimônio, de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 23 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua, quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. De volta a Curitiba, eu quero contar para vocês que mais uma bomba foi jogada em mim nessa semana e agora também sobre a minha família. Eu fico me perguntando onde que tá a justiça nesse país. Eu tô revoltado. O STJ decidiu por 6 votos a 5 que o acordo do Tribunal de Contas da União, o TCU, que tá cobrando de mim mais de 3 milhões de reais, pode avançar. Mesmo eu tendo decisões da justiça da primeira instância anulando o caso por existirem indícios de perseguição política. Eles estão cobrando de mim o dinheiro gasto para a Lava Jato funcionar, o valor das diárias e passagens que foram pagas para outros procuradores virem toda semana trabalhar em Curitiba e recuperar mais de 15 bilhões de reais. Eles estão me cobrando esses valores que foram considerados legais por toda a área técnica do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público Federal, mas os ministros, a parte política do TCU, quer acabar com o patrimônio de quem combateu a corrupção. Para deixar aumentar mais ainda o abuso, além de o gasto ter sido legal e de eu não ter recebido esses valores, eu também não paguei, eu não mandei pagar, eu não autorizei, eu não pedi, eu não opinei. Era algo entre os procuradores e a Procuradoria-Geral da República. Por isso que a Justiça Federal já disse que esse procedimento do TCU tem evidentes e manifestas ilegalidades, além de indícios de quebra de impessoalidade, ou seja, de perseguição política mesmo. Mesmo eu tendo decisões da justiça em meu favor, até mesmo uma sentença anulando o procedimento do TCU, agora o STJ está suspendendo as decisões em meu favor da justiça e está permitindo que o procedimento do TCU avance e que eu seja cobrado. Eles querem que quem ousou combater a corrupção pague o preço nesse país, com seu mandato, com seu patrimônio e com a vida da sua família. Junho de 2023, eu peço a todos os brasileiros que guardem essa data. É uma data
emblemática, simbólica para essa nação, numa casa que tem tanta história. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantos brasileiros ilustres? Quantos debates? Quantas matérias importantes passaram pelo Senado Federal? E hoje, nesse dia 6 de junho, é uma data que eu não posso deixar de lembrar para aquelas pessoas que acreditam na ética, que não vão se deixar esmurecer pelo triunfo dos maus, temporário. As pessoas que não vão desistir do Brasil, não vão desistir que a lei tem que ser obedecida por todos, vale para todos. Eu falo com vocês, que eu sei que estão muito decepcionados com o Congresso Nacional, especialmente com essa casa, que hoje o símbolo da injustiça no Brasil, que até pouco tempo atrás, junto com outros servidores públicos exemplares, fez a gente ter esperança de que a justiça seria para todos. Deltan Dallagnol, cassado agora há pouco, referendado pela Câmara dos Deputados de forma vergonhosa. Ele é o símbolo do espírito de vingança que domina hoje os poderosos do nosso país. Se não chegamos no fundo do poço de como estamos contaminados com a descrença, com essa vida efêmera, materialista, eu digo que se nós não chegamos no fundo do poço, nós estamos muito perto. Mas, ou a gente aprende, senhor presidente, pelo amor, ou a gente aprende pela dor. O brasileiro está constrangido, tenho certeza que brasileiro de bem, que acompanha minimamente a política, que foi para as ruas pela Lava Jato, que colocou políticos poderosos, empresários poderosos pela primeira vez atrás das grades, porque eram corruptos também. Tenho certeza que o brasileiro hoje é um dia triste, mas amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. E é essa união entre as pessoas de bem que vai fazer a diferença. Tem uma frase de um grande estadista irlandês que ele coloca o seguinte: Edmund Burke, ele diz: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. E aí vem o pastor Martin Luther King Jr., americano, que complementa essa frase histórica e diz o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons. E eu fui, senhor presidente, a Curitiba, nesse último domingo, e fiquei encantado com a multidão voltando às ruas do Brasil. Isso vai acontecer. Porque o povo brasileiro é um povo de bem. É um povo trabalhador, um povo honesto na sua maioria absoluta. É uma minoria que é barulhenta. E eu digo para o senhor, essas pessoas de forma ordeira, pacífica e respeitosa como tem que ser, vão fazer essa virada. Porque se tem uma coisa que político, eu só estou aqui há 4 anos e 4 meses. E digo para vocês, não sou candidato à reeleição. 8 anos em Senado, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, é tempo demais. Não quero como meio de...
Eu quero dizer para vocês que o desapego é muito forte na política. Eu aprendi isso e sinto que a virada vai vir da sociedade. Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar, repito, de forma respeitosa, ordeira, pacífica. Senhor presidente, eu vi muito se falar em democracia hoje aqui nessa casa. Vi muito se falar em democracia. Foi até criada uma comissão, foi rebatizado a Comissão Senado do Futuro por uma comissão de democracia, de forma muito respeitosa. Eu votei contra. Não absolutamente por essa comissão, mas pelos custos que estão envolvidos na criação de uma comissão. Mas também porque hoje eu não considero que a gente tenha democracia no Brasil. Sinceramente, com o que a gente vê acontecer aqui do Supremo Tribunal Federal em relação a essa casa, o desrespeito sistemático, invasão de competência, prisão política, jornalista com passaporte bloqueado, com conta bancária congelada, sem rede social, com determinação judicial, parlamentares sem redes sociais, empreendedores inelegíveis, que nunca se candidataram a nada, sem rede social. O Brasil está de cabeça para baixo, a gente precisa parar e refletir sobre isso. Eu acho que a degradação chegou num ponto máximo. E eu faço uma meia-culpa, nós, da política, nós fazemos parte dessa casa, que está muito mal vista lá fora, senador Zequinha Marinho, mas está muito mal vista lá fora. Nas ruas, nas praças, nos mercados. E nesse dia triste, eu faço esse questionamento: existe democracia no Brasil? Estão querendo até o PL da censura para calar o restinho de democracia, da pseudo-democracia que a gente tem. E o Deltan Dallagnol foi cassado hoje por causa disso. Porque ele bateu forte nesse PL da censura, expôs quem votou a favor desse abuso. E o povo de poder não gostou. Deltan Dallagnol criou o Ministério Espelho, onde vários deputados e senadores vocacionados para determinado tema iam fiscalizar o governo Lula. Você acha que ele foi cassado por quê? Porque ele incomodou o sistema. Ele mostrou, caiu a máscara do sistema. Então, senhor presidente, o senhor está sendo muito benevolente, vou concluir dizendo que é um dia triste, mas amanhã é um novo dia. E a gente precisa, pela dor, de um símbolo do enfrentamento à corrupção e à impunidade no país, que mostrou que é possível colocar corrupto na cadeia, que tira a escola, que tira a saúde do brasileiro, que deixa a população na miséria. Deltan Dallagnol, hoje, foi cassado, mesmo tendo 344 mil votos, que foram violentados, esses votos populares, por aqueles que não têm um voto sequer, e que estão nos nossos tribunais superiores, muitas vezes, na maioria das vezes, fazendo política. Política, que é o que se faz com essas indicações vergonhosas que existem, porque fica devendo favor e fica querendo ascensão. Nunca vai dar certo desse jeito, enquanto a gente não mudar o processo de escolha, não for pela meritocracia, enquanto a gente não der mandatos para ministros, enquanto esse Senado não fizer o seu papel de deliberar os impeachments que chegam com material robusto. É muito poder na mão do presidente do Senado. O regimento interno tem que ser mudado, se colocar para o plenário. Então, senhor presidente, quero aproveitar esse dia e parabenizar também, se o senhor me der mais um minuto, eu concluo, parabenizar a toda a família lotérica, que tira seu sustento, que ganha o pão e leva serviço aos brasileiros
essa PEC 43, que eu votei 2 vezes a favor, são 70 mil brasileiros, e eu quero dar os parabéns e alertar que tem um processo tramitando do jogo de azar aqui nessa casa. Se Deus nos livre acontecer essa liberação, que é uma devastação da família e também uma porta escancarada para corrupção e lavagem de dinheiro, esses empregos vão se perder. E os lotéricos sabem disso. Já falei para eles a consequência. E por último, dizer que o marco temporal precisa ser deliberado nessa casa, senhor presidente. A minha avó dizia: quem muito se abaixa, o fundo aparece. Você já ouviu isso? O Senado Federal não é possível que vá colocar, não é possível que ele vá deixar isso engavetado. A Câmara dos Deputados já votou. O STF, parece que amanhã ainda está na pauta. Presidente Rodrigo Pacheco, o senhor tem um bom relacionamento com os ministros do Supremo, defenda a nossa casa. Peço ao senhor que vote. Se perder, perdeu. Se a maioria quiser derrubar o que a Câmara fez, tudo bem, mas não vamos deixar usurpar o nosso dever de analisar essa matéria para o Supremo, não, porque isso rebaixa mais ainda. É um apelo que eu faço ao presidente do Senado, assim como a questão das drogas também, que ele compreendeu o risco que é isso para a nação e está tentando interceder para que se tire de pauta. Eu acredito muito na sensibilidade do nosso presidente que possa fazer isso, assim que entrou em pauta, presidente Zequinha Marinho, entrou em pauta não com data marcada ainda, mas já foi avisado pela presidente Rosa Weber que vai colocar a legalização nesse momento do Brasil. Então o presidente Rodrigo Pacheco, que sabe da implicação disso, que é uma matéria que é deliberada nessa casa e na Câmara dos Deputados, que possa interceder pela competência nossa. É a única coisa que nos resta, é fazer o nosso trabalho. Se não, fecha. O que é que nós estamos fazendo aqui? Fecha logo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Gerando dinheiro para a população, fazendo um teatro, como um jornalista de esquerda falou que nós somos boneco. Então, que a gente possa trabalhar, fazer o nosso papel, ser respeitado e deixar, e fazer por onde ser respeitado e respeitar também. Muito obrigado, senhor presidente.